fazer aqui uma conversão das unidades de medida em quilômetro por hora e metro por segundo, né? Como é que a gente faz para converter de uma para outra e qual é a motivação para isso, né? Primeiramente, tem que lembrar que a unidade de medida de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo, porque velocidade é o quociente da variação de espaço pela variação de tempo, né? E o espaço, o comprimento, ele é medido em metros, né, no sistema internacional, o tempo em segundos. E esse quociente resulta na unidade metro por segundo, né, que confronta justamente com a unidade habitual, que é o quilômetro por hora, habitual porque utiliza unidades mais sintonizadas com a realidade, né, já que os comprimentos são grandes, né, os comprimentos medidos em deslocamento são grandes, e aí é mais conveniente usar o quilômetro para isso, assim como o tempo percorrido também, e é mais conveniente usar a hora, né, que são múltiplos das unidades originais. Então a gente vai ter que trabalhar em uma conversão entre essas duas unidades, e para fazer isso, primeiramente tem que lembrar que um quilômetro vai ter 1000 metros, né, enquanto que uma hora vai ter 3.600 segundos, né? Porque na verdade uma hora tem 60 minutos, que por sua vez tem 60, cada minuto tem 60 segundos, né? E aí o resultado desse produto é 3.600 segundos dentro de uma hora. Daí quando a gente vai fazer a conversão, a gente encontra quilômetros por hora, a gente encontra essa relaçãozinha aí. Cada hora vale 1000. Desculpa, cada quilômetro vale 1000 metros, cada hora vale 3.600 segundos. Vamos separar esses dois aqui, né? Que a gente tem um produto. Então, km por h igual a... Divide por 1000 em cima e embaixo para facilitar. Você vai ter 1 em cima, 3,6 embaixo. E aqui você tem a unidade metro por segundo, né? De modo que a gente vai concluir o seguinte a partir disso aí. A unidade de medida metro por segundo, ela vale mais, digamos assim, do que quilômetro por hora. Como assim? Cada 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora. Para isso, basta a gente dar uma melhorada nessa relação. Vai ficar km por h vezes 3,6, né? Igual a ms, metro por segundo. Então, baseado nisso aí, a gente entende o quê? Que cada 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Ou seja, você precisa de menos valor numérico aqui, menor valor numérico, para equiparar a mesma intensidade de taxa de variação de espaço, que é a velocidade. Ou seja, para equiparar a mesma velocidade, você precisa de menos número. Tanto é que, sei lá, um exemplo bem comum que acontece por aí é o, não me engano, 20 metros por segundo, que equivale ao QA. 20 vezes isso aqui vai dar 72 km por hora. Quer dizer, com 20 metros por segundo, tu consegue obter um equivalente a 72, né? 72 km por hora. Então, entende isso aí, né? Significa aí que para obter uma equivalência, quer dizer, para a gente partir desse aqui e chegar nesse aqui, a gente vai ter que dividir por 3,6, quer dizer, justamente para eliminar esse número, né? Então, a gente divide aqui por 3,6 e obtém o equivalente nessa outra unidade de medida. Resumo aqui embaixo, né? Você tem quilômetro por hora e aqui o metro por segundo, né? E daí você quer fazer uma conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Ora, se eu já estou no quilômetro por hora e quero chegar no metro por segundo, né? Ou melhor, isso, se eu estou no quilômetro por hora, quero forçar uma equivalência, eu vou dividir esse lado aqui por 3,6, ou seja, eu vou dividir o que eu tenho em quilômetro por hora e aí eu vou obter uma equivalência, né? Vai ficar o mesmo número, vai ficar quilômetro por hora igual a metro por segundo, mas somente se eu dividir o que eu tiver lá em quilômetro por hora. E aí eu obtenho a equivalência, ou seja, se eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo, eu faço o quê? Divido por 3,6. Agora o contrário, eu estou em metro por segundo, né? E quero chegar em quilômetro por hora. Ora, para obter aí eu elimino isso aqui, né? Porque eu quero reescrever tudo de novo. Agora, aliás, seria mais conveniente colocar aqui agora. Melhorar um pouquinho o visual, quilômetro por hora, metro por segundo, né? E aí eu quero passar agora a fazer o contrário, ó. Mas a igualdade aqui, o 3,6. Se eu quero igualar os dois, ou seja, fazer com que essa expressão seja
totalmente igual a essa, tanto em relação principalmente às unidades de medida, eu tenho que multiplicar aqui também por 3,6, né? Aí eu poderia até pensar, cancelar aqui, aí fica só km sobre h igual a m sobre s. Então, para que eu possa fazer essa igualdade, eu multiplico isso aqui por 3,6, que é justamente essa operação aqui, operação de retorno. Então, se eu estou em metros por segundo e vou para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E esse é o padrão que de fato é o usado, né? Usado em larga escala por aí. Sempre esse procedimentozinho. O que eu fiz aqui mais foi, de repente, dar uma orientação de onde é que se tira essa relaçãozinha básica aqui do multiplica e divide por 3,6. E de repente até fazer com que não seja preciso decorar exatamente. Acho que é importante entender que cada metro por segundo equivale mais que cada quilômetro por hora, né? Tem uma intensidade de taxa de variação maior. Então, por isso que quando tu vai passar de metro por segundo para quilômetro por hora, tu multiplica por 3,6, porque tu vai pegar um número maior para representar a mesma coisa. Entende isso? Talvez seja a parte mais complicada. Você vai pegar um número maior, o número, mas ele representa a mesma coisa, a mesma intensidade. Só que devido à unidade de medida ser, digamos assim, mais fraca, menos intensa, que é o quilômetro por hora, você tem uma equivalência dessa maneira. Assim como o contrário, se você está no quilômetro por hora e você quer transferir para metro por segundo, como o metro por segundo vale mais, então você divide. Você vai encontrar um número que é menor, um número que é menor, mas que tem a mesma representatividade, a mesma intensidade, apresenta o mesmo fenômeno, né? E é isso aí.